pronto, parceiro? Tô mais que pronto. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre ambiente e bem-estar na suinocultura. E para isso estaremos visitando o setor de suinocultura do IFMG Campus Bambuí e estaremos mostrando os setores desde a gestação até a terminação e dando ênfase no bem-estar e ambiente dos suínos. Atualmente, o conforto dos suínos vem sendo alterado pela intensificação da produção, caracterizado pela restrição de espaço, movimentação e interação social. A ambiência desses animais está relacionada ao conjunto de condições do meio ambiente que influencia no comportamento e desempenho zootécnico dos suínos e na lucratividade do setor. As pessoas passaram a desejar comer carne oriundas de animais que sejam criados, tratados e abatidos em sistema que promovam o bem-estar animal, definida como qualidade ética, e que o sistema de produção seja sustentável sobre condições ambientais corretas. Estudos mostram que suínos em condições naturais passam cerca de 75% da hora do seu dia fuçando o ambiente em que ele vive. Entretanto, como podemos ver, em sistema de confinamento, isso não é possível. No setor de gestação, as baias para as matrizes são feitas de barra de metal e possuem espaços extremamente limitados para as porcas, os quais elas não conseguem ao menos se virar. As matrizes são confinadas a essas baias durante 16 semanas e meia de prenhez. Após esse período, as matrizes vão para o setor de maternidade, onde são confinadas em baias de prenhez, e depois voltam para o setor de gestação, até que sejam descartadas. Isso significa que as matrizes ficam aprisionadas dessa forma durante a maior parte das suas vidas. Bem-estar animal, quando se fala de gaiolas de gestação convencionais, é um assunto bem crítico, porque, como a gente pode observar, o espaço que as porcas são mantidas, que as matrizes são mantidas, é muito restrito e não permite que elas exerçam nenhum comportamento natural, que seria fuçar, se movimentar. Como podemos ver, aqui no setor de suinocultura do IF, os funcionários têm como auxílio essa ficha de controle de reprodução das matrizes. Nessa ficha, eles vão ter todos os dados de cada animal, a sua vida reprodutiva, desde a primeira monta, o dia que foi realizado a monta, a quantidade de leitões que essa matriz vai vir a parir, o nome do reprodutor, o dia que foi feita a cobertura, o peso de cada animal, e isso vai auxiliar eles no manejo de cada animal. Podemos observar também que a salivação de alguns animais são consideradas, não apenas salivação, alguns movimentos repetitivos são considerados estereotipias. Este comportamento é altamente repetitivo e é realizado sem nenhum propósito aparente, o que indica que o animal está tendo dificuldade de lidar com o ambiente e, portanto, seu bem-estar nessas situações podem estar prejudicados. A maternidade é a instalação utilizada para o parto e para a lactação das porcas. E por ser uma fase mais sensível de produção, deve ser construída atentando com muito cuidado para os detalhes. Qualquer erro nesta construção poderá trazer graves problemas. Na maternidade, deve-se prever de 2 ambientes distintos, um para a porca e outro para os leitões. Como a faixa de temperatura de conforto para as porcas é diferente da dos leitões, torna-se obrigatório o uso do escamoteador para os recém-nascidos. Podemos observar que na maternidade do campus possui esses 2 ambientes, porém o mesmo é mal manejado, pois o escamoteador fica ao lado da matriz, fazendo com que ela receba o calor projetado por ele. Isto é ruim, pois a fêmea se sentirá desconfortável nesse ambiente.
pelo fato da temperatura estar acima do recomendado para ela. Na maternidade, as salas não podem ter comunicação entre si. É recomendado o acesso a cada uma delas por meio de portas localizadas na lateral da instalação. É indispensável o uso de cortinas laterais para proporcionar melhores condições de conforto. Nesta unidade, as porcas permanecem desde a primeira semana antes do parto previsto até terminar a fase de aleitamento. O local que abriga os leitões não deve ter umidade, nem calor ou frio em excesso. Os leitões devem estar protegidos contra o esmagamento e estar sob uma fonte de calor, além de receber água de forma contínua. As instalações devem permitir um bom escoamento de dejetos, ter gaiolas de parição e escamoteador. O piso da gaiola de parição é dividido em 3 partes distintas. O local onde fica alojada a porca, constituído de 2 partes, um piso compacto e um piso ripado. O local para fornecimento de calor aos leitões, no caso o escamoteador, que é constituído de um piso de concreto. E o local para os leitões se amamentarem, que é constituído de uma parte de concreto e outra de piso ripado. Os comedouros e os bebedouros são individuais, sendo que, para as porcas, pode-se utilizar o bebedouro em nível, ou o tipo concha, e para os leitões é utilizado o bebedouro tipo chupeta. Embora essa fase se processe em prédios separados da maternidade, há uma necessidade de se ter os mesmos cuidados com os leitões na fase de aleitamento, tais como fonte de calor suplementar, ventilação, cuidados com o manejo sanitário e nutricional. Nessa unidade, os leitões permanecem desde a mama, com um peso corporal de aproximadamente 5 a 8 kg e ficam até atingir o peso corporal de aproximadamente 25 a 30 kg. E lembrando que esse processo é um processo que gera muito estresse para os leitões, pois eles abandonam as mães para ficar sozinhos. Então, isso gera muito estereotipismo. Quando se pode fazer enriquecimento ambiental, auxilia muito nesse desestresse. Cada baia tem capacidade de atingir, em média 20 leitões. O piso dessa estrutura pode ser totalmente ou parcialmente ripado. Deve haver sempre comedouro e bebedouro tipo chupeta, que é alocado entre 20 e 46 centímetros a partir do piso, com ajuste de altura. Na medida em que os animais vão crescendo, a altura dos bebedouros deve ser ajustada. É importante que os bebedouros sejam instalados ao lado oposto do comedouro e em cima do piso ripado, para facilitar o escoamento da água. A limpeza e o manuseio dos dejetos são simples e os dejetos devem ser varridos diariamente ou lavados para baixo das instalações. A fase de crescimento e terminação, há pouca necessidade de proteção contra o frio e grande proteção contra o calor excessivo. Diante disso, as instalações devem ser bem ventiladas, considerando a densidade e o tamanho dos animais. O manejo dos dejetos deve ser sempre feito para possibilitar a maior higiene e limpeza. Nestas instalações, deve-se aproveitar o máximo da ventilação natural. Os bebedouros são tipo chupeta. Em regiões de clima ameno, recomenda-se um bebedouro para 10 animais. Já para regiões de clima quente, utiliza-se um bebedouro para 5 animais. Pois bem, pessoal,
Espero que tenham gostado, que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de conhecimento para vocês sobre suinocultura, bem-estar e ambiência, que era o nosso objetivo nesse trabalho. Apesar que o nosso trabalho foi desenvolvido aqui no setor da suinocultura do IF, isso é um setor pequeno, em granjas comerciais vocês vão conseguir perceber algumas semelhanças na linha de produção e de manejo. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.